meio que tweet disso aí, mas sei lá, mano. Toda vez que rola umas teorias assim, todo mundo mete essa que o pessoal tava doente, né? Doente, tava fazendo esse rolê, né? Os caras falam que o ex-prefeito de São Paulo aqui, aquele Bruno Covas, aumentou o salário dele depois que foi eleito, porque ele sabia que tava doente já pra deixar alguma grana pro filho dele. Foi lá ver a final do Santos e Palmeiras, porque ele já sabia que ia morrer. Sempre rola essas teorias aí, né, mano? Então não sei, velho. Não faço a mínima ideia. Sim, era um cara fraquíssimo, que parecia bêbado Isso publicamente. Isso durou. Não, mas vamos dizer, nos anos 90, quando a Polônia entrou para a OTAN em 97. Em 97 o presidente era o Yeltsin. Fraquíssimo, fraquíssimo. Um cara tão fraco que usou tanque, Vilela, para bombardear o próprio parlamento para poder convencer os caras a aprovar uma Constituição. Quer dizer, essa é a loucura da época. Caramba. Então o que acontece? O argumento da Rússia hoje é o seguinte: esse império que está aqui, do lado, né, os Estados Unidos, que tem bases militares, o Reni deve saber o número atualizado, em 63, 64 países do mundo. Eles têm tropa em 130 não sei quantos países do mundo, tropa passageira. Eles têm a maior expansão militar do mundo, em termos de presença militar, como é que fala? Standing, né? Assim, fixa ou temporária. Então o que a Rússia está argumentando? Peraí, acabou a União Soviética, os Estados Unidos começaram a flertar com a Polônia, com a Tchequia, com a Eslováquia, com a Hungria, com a Romênia, começaram a fazer amizades aqui no centro da Ásia, começaram a cooptar os amiguinhos da Geórgia e tal. Então o russo ele tem um argumento de que ele está se defendendo, de novo, não justifica nada, mas assim, ele está se defendendo de um cerco geopolítico causado pelos Estados Unidos. Não é a Ucrânia que está ameaçando a Rússia, é a expansão dos Estados Unidos que está ameaçando a Rússia. Mas sabe qual é o problema desse raciocínio? O problema é que você está aceitando, então, que nós vivemos numa lógica realista, e na lógica realista sobrevive o mais forte. Não, mas a Rússia está seguindo esse raciocínio. Aí eu concordo. Isso, a questão a é Rússia você tá seguindo... pode dizer aquilo não vale mais. Não, mas o que nós estamos falando assim, a Rússia está seguindo esse raciocínio, e de acordo com a descrição da Rússia, o Ocidente e os Estados Unidos também estão seguindo esse raciocínio. Então, mas certo? a Rússia ameaça os Estados Unidos? Ué, como não? Por que não? Em É uma hora arsenal nuclear, não, bem, é uma ditadura, ela tá expandindo que... território, tá conquistando território, isso não é uma ameaça. Onde que a Rússia efetivamente disputa com os Estados Unidos, em termos geopolíticos? Onde? Qualquer onde, país que quer ser independente da Rússia, a Rússia não deixar. Não, tudo bem, mas o que isso afeta os Estados Unidos? Fora do campo moral. Ué, mas é do mesmo jeito que você dizer que os Estados Unidos ameaçam a Rússia. Não, mas os Estados Unidos estão botando tropa aqui. Ué, mas aqui, os Estados Unidos vai invadir, conquistar a Rússia? É que eu queria... Não sei, mas aí eu vou falar pra você. Eu queria só dizer assim, o que me parecia aqui interessante, assim, nos anos 90, houve... eu estudei, né? Todos vocês conhecem super bem esse período. Quando a Alemanha estava prestes a se reunificar, a Alemanha Oriental fazia parte da esfera de influência russa. E para completar sua... posso até pegar a canetinha aqui. Para completar a unificação, né? A Alemanha precisava do aval da União Soviética, que naquele momento ainda estava existindo. E também dos outros 3 países que formalmente estavam ocupando basicamente a Alemanha, que não era inteiramente independente. Então os Estados Unidos, a Inglaterra, a França e a União Soviética tinham que concordar em permitir que a Alemanha se reunificasse. A Alemanha, na época, estava pensando só nisso. E o governo da Alemanha Ocidental, que basicamente queria integrar a Alemanha Oriental, fez de tudo para que Moscou aceitasse e falou: a gente promete que a OTAN não vai avançar mais para o leste. Na verdade, o chanceler alemão falou isso. O Helmut Kohl, o Baker, o James Baker. O James Baker e o ministro das Relações Exteriores, que na Alemanha é meio confuso, né? Porque o chanceler era o primeiro-ministro. Mas foram os ministros das Relações Exteriores que meio que falaram: olha, você topa aceitar, e o Gorbachev acabou aceitando. Mas nunca escreveram. Nunca houve um... Porque tanto o Bush quanto o Helmut Kohl, o primeiro-ministro alemão, queriam mais flexibilidade, percebendo que a Rússia estava fraquíssima. E aí aconteceu uma coisa ao longo dos anos 90 que alguns acham que foi um erro de expandir, vamos dizer, de trazer esses países que queriam. A Polônia estava louca para entrar na OTAN. O Lech Walesa fez campanha. Mas é muito importante as pessoas entenderem por que a Polônia se sentiam ameaçados. Por que ela se sentia ameaçada? A Rússia, naquele momento, estava... Não, assim, porque se a gente não colocar isso, parece que é uma coisa de louco, assim. Não, tem uma galera vindo daqui que nem louca que quer atropelar esses caras aqui. Não, pera um pouquinho. Por que a Polônia e todos esses países aqui estavam desesperados para se juntar à União Europeia? Claro. Primeiro, a memória das invasões. Isso, eles foram invadidos, foram ocupados, foram dominados. Nos anos 80, Forças Armadas Soviéticas chegaram na fronteira com a Polônia. Então havia uma situação muito tensa que, aliás, muitos comparavam com aquele momento até recentemente com as tropas russas. E alguns, o que está acontecendo? Então, assim, é claro, se você fala com alguém que tem hoje 50 anos, eles têm muito medo da Rússia, né? Houve uma ocupação, uma invasão russa. Eu também não tenho opinião, nem os especialistas em guerra afirmam. Confesso que eu não procuro ver muito sobre o assunto, mas é inegável, pelo que eu vi, o Zelensky deveria ceder para não sacrificar o povo da Ucrânia.
Então, eles estão desbatendo isso, é muito difícil, né, cara? Eu fico imaginando, assim, se o pessoal quisesse invadir o Brasil, assim, será que a gente brasileiro ia deixar? Eu acho que esse tipo de coisa desperta um nacionalismo na gente muito doido, tá ligado? E tipo assim, sei lá, alguém vai lá e toma a Amazônia de nós, assim. Puta, a gente ia ficar com aquilo ali remoendo, a gente ia passar isso pros nossos filhos, tá ligado? E depois algum governante daqui 60 anos fosse tomar de volta, quisesse uma guerra pra tomar de volta lá, muito provavelmente a gente ia apoiar também, sabe? É muito doido isso, né? Envolve sentimentos muito profundos na gente, né? São os anos 60. Eu sou uma pessoa muito patriótica, eu ficaria meio doido, assim, sabe? Em Praga, que teve... Ou seja, é óbvio. E aí, em 94, os russos travaram uma guerra na Chechênia, uma província muçulmana separatista. E aqui essa galera ficou, olha... A Rússia, de repente, não vai se tornar uma grande democracia, etc. Acordou. E tem um episódio maravilhoso que o Lech Walesa, que é um sindicalista... É uma espécie de... O Lula da Polônia. O Lula da Polônia. Torna-se presidente. Ele janta com o Gorbachev e bebem todas. E no final, o Walesa, que sabia beber muito e ficava assim, com um objetivo muito claro, convence o Gorbachev, completamente bêbado, de concordar que a Polônia pode fazer parte da OTAN. E os assessores falam, não pode. E ele sai de lá e assim, vira amigão do Bill Clinton. O Bill Clinton, cara jovem, sem experiência. E o Clinton vê aí uma oportunidade de se tornar uma pessoa histórica, de redesenhar o mapa e dizer, essa galera aqui... Mapa de influência. E o Clinton vira herói aqui na Europa Leste, né? Tem estátua do Clinton nesses países. Quando a Polônia entra na OTAN, o chanceler da Polônia diz que é o momento mais importante da Polônia desde a chegada do cristianismo na Polônia. Nossa. Por quê? Porque a Polônia tem um pavor de ser invadido. Foi ser ameaçado. Alemães e depois... Isso, então, assim, só um parênteses, eu não vou querer, mas é só para... Porque esse é o ponto-chave que todo mundo tem que entender. Se os russos se sentem de tal jeito, esses daqui também se sentem. Só que aí... Eles também têm medo. Mas tinha assessores naquela época que falaram pro Bill Clinton, cara, isso aqui vai dar problema, porque em algum momento a Rússia não vai ter mais um bêbado à frente, vai ter um cara que vai pedir essas esferas de influência de volta. Havia pessoas, e eu acho que o Bush, por exemplo, em 2008, né, acho que foi Bucareste, né, que falou publicamente, a Ucrânia poderia entrar na OTAN, né? Só que sem alinhar com os outros membros da OTAN, então não havia uma disposição inteira. E foi o pior dos momentos, porque a Ucrânia se sentiu empoderada, começou a falar, Rússia, o que você quer? Porque eu tenho amigos poderosos, agora olha aqui. Só que a OTAN não estava preparada para entrar, para aceitar a Ucrânia, então, e gerou uma preocupação em Moscou, que pode ser não legítima. Mas... Não, eu acho que é legítimo você estar preocupado com a sua segurança porque você se sente cercado. Só que isso serve para os dois lados. Então, mas aí Esse é o ponto. E assim, e tem um detalhe ainda mais grave, porque se a gente relativizar isso, é comparar coisas que não são comparáveis. E o medo daqui eu sou livre e quero continuar sendo livre. Sim, eu só digo, e o daqui não. Eu só digo, havia pessoas nos anos 90 que diziam, já previram, isso aqui vai tudo bem. Então, mas assim, se a gente retirar o elemento e tratar que a expansão da OTAN e a expansão da União Europeia é uma expansão equivalente a uma expansão soviética e russa, a gente tirou a peça central da diferença dos dois lados. Peraí, acho que são duas coisas diferentes. O que a gente tem que entender é que Rússia e Polônia, Ucrânia, estão jogando jogos diferentes. O que está em jogo com relação à Rússia é a sua sobrevivência como potência. O medo dela dos Estados Unidos, a expansão americana para leste, é o medo disso violar o status dela como potência. É claro que a Rússia tem medo de ser invadida, você pode extrapolar isso para várias coisas, mas eu acho que o que no limite está em jogo, voltando à honra, ao ressentimento, é justamente... Nós estamos falando de honra, então. Sim. Agora, o que acontece? Polônia, Ucrânia, Romênia, todo mundo tem medo da Rússia. Óbvio, o Paraguai tem medo do Brasil. O México tem medo dos Estados Unidos, por razões óbvias, né? Você é o vizinho menor num jogo em que você tá ali na fronteira. Pode ser engolido. Agora, o que acontece? Vou pegar um exemplo que talvez seja o exemplo que resolve em parte o nosso dilema aqui, que é esse aqui, Finlândia. O que acontece com a Finlândia? A Finlândia sempre foi um limite muito sensível para a Rússia. Porque, por exemplo, as invasões nazistas, elas aconteceram aqui na Escandinávia também, né? Então, o que acontece? A Finlândia, ela era o último limite de uma defesa da Rússia. Depois os nazistas invadiram por baixo, mas essa parte de cima, muito perto de São Petersburgo, que está mais ou menos aqui, era muito importante. Aqui não então o que tá bem aqui na pontinha. Então o que acontece? Na visão russa, o que se chegou com relação à Finlândia poderia se aplicar a outros países, que é o que a gente chama de finlandização. O que é a finlandização? É você, por força de lei, garantir que esse país vai manter uma certa neutralidade frente aos blocos concorrentes. Então a Finlândia, ela não entrou para a União Europeia. A Finlândia não entrou para a OTAN. Mas a Finlândia está na União Europeia. Não, depois. Durante a Guerra Fria. Tudo bem. Naquele momento Quem da decidiu expansão... isso?
Ela não decidiu, ela impôs. Na conferência, a Rússia impôs. Na conferência, no fim da guerra, conferência de Alta, que foi até na Polônia a conferência, houve uma negociação entre as 3 grandes potências na época, que era o Churchill, o Roosevelt e o Stalin, e eles falaram, olha, esse pedaço aqui vai ser neutro. Isso aqui vai ser esfera de influência, isso aqui vai ser neutro. Sim. E essa mesma receita da neutralidade poderia ser aplicada para outros países. O que significa essa neutralidade? Significa que você assegura, por força de um artigo da Constituição ou qualquer coisa, que esses países não ingressarão numa aliança militar do outro lado. O problema é que, depois que a União Soviética acabou, virou oba-oba, porque a Rússia estava fraquíssima. Não tinha ninguém para cobrar. Não tinha ninguém para cobrar. Os Estados Unidos, o Clinton, inexperiente, um cara que queria construir um mundo... Gente, a auge da globalização, aquela coisa, né? Os Estados Unidos estavam com aquela coisa meio imperial. Eles falaram, não, beleza, vamos expandir democracia, expandir aliança militar e tal. E a Rússia, inclusive, discutiu isso nos anos 90. A Rússia um dia vai até entrar para a OTAN. Isso. Não, tinha gente... Eu lembro em 2004, participei de uma conferência e a gente falando da Rússia entrando na União Europeia. Então, isso mostra, para mim, isso é um exemplo claro de que o que nós estamos falando nós queremos incorporar numa nova lógica de funcionamento. Qual lógica? Democrática. Uma lógica pacífica. Tem um ponto muito importante que você não trouxe aqui. Os finlandeses foram invadidos pelos russos em 39, na Guerra do Inverno. E assim, vieram massivamente, do mesmo jeito que está acontecendo aqui, e apanharam. Perderam. A Finlândia perdeu 11% do seu território, mas os finlandeses conseguiram vencer os russos. Então, assim, não dá pra dizer, não, fizeram um acordo. Fizeram um acordo, não. Eles foram lá, tentaram invadir e perderam. Aliás, tem um... E os finlandeses sofreram, porque falaram assim, como é que eu luto com uma coisa desse tamanho gigante na minha fronteira? Eles recuperaram depois ou não? Não, eles continuaram independentes. A Finlândia conseguiu a sua independência. Os caras de esqui, uma força militar ínfima de esqui, lutando contra tanques russos. Que, aliás, e venceram a guerra. Desde essa invasão veio o conceito do coquetel Molotov. Isso, surge aqui. O chanceler russo Molotov, então, era o que a população finlandesa usava para atacar de uma forma bastante básica os invasores, e chamando isso de coquetel Molotov em honra ao chanceler russo. Além da Finlândia, tem outro exemplo que é a Áustria, que não se juntou à OTAN, que meio que buscou ser um ator meio neutro. O problema hoje, é claro, a partir dessa situação, com todo mundo com medo da Rússia, querendo se juntar aqui, inclusive com esses comentários que eu considero um pouco perigosos, né? De dizer, venha para fazer parte da União Europeia. Agora, não sei se seria factível finlandizar, de certa maneira, a Ucrânia, que já chegou num ponto em que você tem as principais cidades bombardeadas pela Rússia, e agora você chegar e dizer, olha, o Zelensky hoje falou, a Ucrânia precisa aceitar que não fará parte da OTAN. Pode ser que a OTAN falou, amigo, você vai ter que abaixar um pouco sua retórica, porque você está... você está deixando... você está levando a nossa população ocidental de delírio, né? O Zelensky virou, assim, querem dar prêmio Nobel, etc. O próprio Macron agora, né? A gente se veste igual o Zelensky, com um moletom no palácio, etc. Mas ele talvez diz, olha, isso aqui está atrapalhando tentativas de chegar num acordo. Não sei, é interessante, a gente não sabe por que o Zelensky falou isso hoje. Pode ser uma sinalização aos russos, que pode não envolver cessão de território. Não dá para saber. Eu acho que os bombardeios vão continuar, porque talvez a questão crucial pro Putin nem sequer é tanto OTAN. Ele quer dominar esse espaço aqui, mesmo a Ucrânia dizendo não vou fazer mais parte da OTAN. Para ele quer que aquilo faça parte formalmente. Se ele quer dominar isso daí, independente da OTAN, o argumento da lógica de que ele está se sentindo cercado, porque a OTAN está chegando na fronteira dele, não serve. Então nós temos que entender, nós temos que assim, ou a gente vai falar que ele está cercado e realmente a Ucrânia é o problema, e aí ele vai perder, a Rússia vai deixar de existir porque a Ucrânia passou e virou uma democracia.